Os chamados comandos de averiguação são utilizados no AutoCAD sempre que eu necessitar de obter informações dos objetos. Então, seja informações como distância, propriedades e principalmente áreas dos objetos, né? Eu vou usar os comandos de averiguação. Entre eles, então, o primeiro que eu tenho, o dist, distância. Eu vou clicar dois pontos e ele vai me dar primeiro a informação, a distância entre esses dois pontos e também a projeção no eixo X e a projeção no eixo Y. Então, diferente da cota, o comando dist vai apenas me passar a informação na tela. O comando list, que também faz parte do grupo inquiry, vai me passar informações em função do tipo de figura que eu listar. No caso aqui do círculo, ele me dá o centro, o X, o Y e o Z do centro do círculo, o raio, a circunferência e também a área. O outro comando que a gente vai utilizar do grupo inquiry, o comando área, que, como o próprio nome diz, vai me calcular a área dos objetos. Eu tenho duas maneiras de fazer o cálculo dessa área. A primeira é clicando numa sequência, pode ser anti-horária ou horária, não faz diferença. Eu vou clicando com precisão, para isso eu ativo o snap. Vou clicando em cada ponto, no final teclo Enter, obtenho o valor da área. No caso aqui desse exemplo, me deu a área 0,8673 unidades quadradas e o perímetro 3,6103. Isso para objetos com linhas independentes. Se eu tiver um objeto com uma polyline, né, um objeto único, no caso aqui um retângulo ou um círculo, eu tenho a opção de usar Object. A opção Object do comando área, basta clicar uma única vez, o cálculo da área é feito diretamente. Então vamos ver aqui. A primeira coisa, eu preciso habilitar o grupo inquiry. Para isso eu levo o mouse em qualquer ícone que esteja na tela, clico com o botão direito e vou habilitar esta opção inquiry. Está aqui o grupo. Eu tenho o comando distância. Observe que eu tenho um triângulo escuro aqui no canto. Isso significa que se eu clicar com o mouse e segurar, eu tenho mais opções no mesmo botão. Aqui a opção do comando área, comando volume, ângulo, raio, entre outros. Então nós vamos usar distância e também o área. Então esse primeiro, distância, eu vou clicar dois pontos. Aqui embaixo ele vai me dar a distância, essa distância é inclinada, a projeção no eixo X, a projeção no eixo Y. Aqui ao lado eu tenho o comando list. Então se eu clico, por exemplo, em um círculo, teclo Enter, ele vai me dar as propriedades desse círculo. Quais são os pontos do centro desse círculo, X, o Y, o Z, o raio, a circunferência e também a área. Para o cálculo da área, vou mudar aqui então o comando. Lembrando que eu posso digitar via teclado também, a palavra área vai ter o mesmo efeito. Então, num caso de uma área como essa aqui, eu vou iniciar e vou fazer uma sequência em apenas um sentido. Eu não posso clicar e cruzar os pontos. Eu tenho que seguir o perímetro sem cruzar os pontos. Chegando no final, teclo Enter. Está aqui o valor da área e o valor do perímetro. Como fazer então na figura 2? A figura 2, eu tenho um objeto. Na figura 2 eu tenho um objeto que é composto por curvas. Então, nesse caso aqui, é um objeto único, porém formado em curvas, né? Formado com curvas. Vou executar o comando área. Agora, observe aqui embaixo que entre o sinal de menor e maior tem a palavra object. O que significa quando eu tenho uma opção dentro do menor e maior? Significa que se eu teclar Enter, ele vai escolher essa opção. Então a opção Object
Selecionei aqui, ele já pegou todo o perímetro, né, fechado da área e já me deu o valor da área aqui embaixo. Então, de forma bem rápida e simples. Como fazer agora nesse caso? Se eu quiser apenas a área inferior desse círculo, essa área de baixo. Se eu optar pela opção Object, olha o que vai acontecer. Ele vai selecionar todo o círculo. Como eu faço então para obter a área apenas desta parte de baixo? Aí que vai entrar em cena então um outro comando que eu vou trabalhar junto com o comando área e que eu vou conseguir criar aqui dentro um contorno. Esse comando então ele se encontra aqui em Draw Boundary. Ele é bem simples de usar. Cliquei aqui, basta eu clicar nesse botão Pick Point. O que é importante aqui? Que a área seja fechada. Eu não posso ter uma área vazada. Eu tenho que ter a área totalmente fechada. Bastou um clique dentro da área, apareceu o contorno. Teclo Enter. Observe que ele criou aqui um contorno desta área fechada. O fato está aparecendo verde porque eu mudei aqui a cor atual para verde. Mas se você não tivesse mudado aqui, ia aparecer branco. Isso não faz diferença. Agora eu consigo, com o comando área, opção Object, calcular de forma a área que eu quero, apenas a área de baixo. Está lá 115,47,23. O que? Unidades quadradas.